Pessoal, a gente vai falar sobre o estado de sítio e estado de defesa, ok? Semana 13, dia 1º, artigo 136, a gente vai ler agora, depois na sequência será o 137 na outra videoaula. Estado de defesa. O presidente da República pode, qual é a condição? Ouvidos os conselhos de República e os conselhos de defesa nacional, decretar o estado de defesa. Primeira coisa, isso daqui, ouvido o Conselho da República e o de Defesa Nacional, isso daqui é o que? Meramente opinativo. Ok? Então, o Conselho de Defesa, o Conselho de República, ele não tem um parecer vinculante ao presidente da República, ok? Mas ele tem que ouvir antes. Para preservar ou prontamente reestabelecer, locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Então essa é a primeira parte. Ou quando ocorrer o que? Calamidades de grandes proporções da natureza. Então veja, quais são as situações? Vamos marcar de novo aqui. Então aqui nós temos aqui, ó, ou, e temos aqui também ou, ok? Nós temos, além disso, aqui, preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública, certo? Ou a paz social. Então aqui nós temos aqui restabelecer ordem pública ou paz social, quando ameaçados por grave iminente o que? Segurança, instabilidade institucional, ou quando que tiver uma calamidade qualquer calamidade pública? Não, tem que ser de grandes proporções. Então nesses casos eu consigo colocar o estado de defesa. Vou colocar o estado de sítio aqui, estado de defesa, ok? O decreto, então veja, o decreto que instituir o estado de defesa. Então o que ele está dizendo aqui? Que vai ser instituído o decreto, vai instituir o estado de defesa, ele vai determinar o tempo de sua duração, vai especificar as áreas a serem abrangidas, indicará nos termos da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Então, o decreto ele institui, depois ele é submetido ao Congresso Nacional para apreciação, perfeito? A diferença então no estado de defesa para o estado de sítio, que no primeiro, ou seja, no estado de defesa, o decreto ele é instituído, e no segundo ele é solicitado a autorização, ok? Quais são as medidas coercitivas aqui, ó? Restrições de reunião e sigilo de comunicação, ok? Para lembrar disso. Então são 3 as medidas: reunião, restrições. Então temos a reunião, ela é restringida. Os sigilos também. Então reunião e sigilos.
Então, no estado de defesa, temos restrições de direitos, e dentre elas estão aqui a reunião e sigilo de correspondência e de comunicação. Medidas coercitivas. Ok? Então veja que não tem aqui, o que não tem? A restrição da inviolabilidade do domicílio aí do indivíduo, ok? Então isso é uma questão muito recorrente em prova, e lembre que isso não tem aí nesse rol, perfeito? Agora, tem ocupação de uso temporário de bens e serviços? Sim. Só qual é a condição? Os bens e serviços têm que ser públicos na hipótese de calamidade pública. Ponto. Ok? Podendo a União responder pelos danos e custos decorrentes. Ok? Teve estrago, dano aí. Ah, mas o recurso não é público? Tem o recurso dos estados e dos municípios e do DF, inclusive da União também. Então tem que ser repostos aí o eventual dano corrigido. Parágrafo 2º vai falar que o tempo da duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Pode ser prorrogado? Sim. Quantas vezes? Apenas uma vez. Pelo prazo de quanto? De 30 dias. Se persistirem as razões que justifiquem ou justificaram a sua decretação. Então, decretei o estado de defesa por 30 dias e essas medidas não foram suficientes, esse prazo não foi suficiente para corrigir o que está sendo atacado, pode ser então prorrogado por igual período, ok? Na vigência do estado de defesa, então vai ter algumas situações, vai ser então designado um executor da medida. Esse executor ele pode determinar aqui, ó, sem ordem judicial. Então o executor pode determinar o que? Prisão. Veja que aqui não tem julgamento. Prisão por crime contra o Estado. E aí vai ter um controle jurisdicional subsequente? Sim. Qual será o controle jurisdicional subsequente? Vai ter o que? Essa medida vai ser comunicada de imediato. Para quem? Para o juiz competente. E ele vai fazer o que? Se estiver ilegal, a prisão será relaxada. E ao preso ainda é facultado a ele aí requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Então veja, é uma medida de exceção, pode prender sem julgamento. Ainda, vamos para o terceiro aqui que ele tem afinidade. A prisão ou detenção de qualquer pessoa, ela não pode ser superior ao que a 10 dias, certo? A 10 dias. Não pode ser superior. Agora, então, o executor aqui em cima, ele prendeu, prisão máximo 10 dias, agora quero mais do que 10 dias. Então vai ser submetido também à autoridade aí do Poder Judiciário, que vai manifestar a respeito. Então tem o controle jurisdicional durante o estado de defesa, ok? A comunicação será acompanhada, então a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação, certo? Para evitar tortura e alguma coisa nesse sentido aí, ou danos físicos aí ao cidadão. E é vedada a incomunicabilidade do preso. Então ele não pode ficar incomunicável.
é vedado, ainda que no estado de sítio, ele não, perdão, defesa, estado de sítio, ele não vai dizer nada sobre isso, então, em regra, vai poder. Então, é vedado a incomunicabilidade no caso do estado de defesa. Então, estado de defesa, não há que se falar em incomunicabilidade do preso, e ele vai ficar preso por máximo 10 dias no caso do crime contra o Estado. Perfeito? Então, são essas considerações. Parágrafo 4 vai falar que decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação. Então, o presidente decreta, submete o ato para quem? Para o Congresso Nacional. Em qual prazo? Em 24 horas, que decidirá pela maioria absoluta. Então, veja, tem o decreto. Obviamente, ele é feito pelo presidente da República, ele é submetido a quem é o Congresso Nacional, que vai fazer o que? Apreciar. Apreciação do ato. Agora, ele vai decidir pela maioria absoluta. Tem duas situações que ele pode decidir: pela rejeição e pela aprovação, ok? Então, rejeitado o ato ou pode ser aprovado. Se for rejeitado o ato, vai acontecer que o estado de defesa vai cessar imediatamente. Ok? Então veja, tem o decreto. O decreto tanto pode ser o decreto inicial ou o decreto de prorrogação. Tanto os dois, tanto como o outro, vai ter que ser mandado para o Congresso Nacional para ter apreciação pela maioria absoluta, que vai opinar aí pela rejeição ou aprovação. Aprovou? Aprovou? Deixa eu mudar isso aqui para deixar o paralelismo. Volta aqui. Aprovou, continua a medida, rejeitou, cessa imediatamente. O Congresso Nacional ele pode estar o que? Em recesso. Se estiver em recesso, vai ser convocado extraordinariamente. Por quem? Pelo presidente do Congresso Nacional. Certo? Quem que é o presidente do Congresso Nacional? Vai ser o presidente do Senado Federal. Então vai ser convocado no prazo de 5 dias. Isso daqui vai ser igual ao estado de sítio, mesma regra. O Congresso Nacional vai apreciar o decreto dentro de 10 dias, então tem um prazo. O prazo é de 10 dias contados do recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Então, se ele estiver em recesso, vai suspender o recesso, o Congresso Nacional volta e não pode mais voltar para o recesso depois dessa apreciação, caso ocorra, opte pela aprovação. Aprovou, o Congresso vai continuar funcionando enquanto vigorar então o estado de defesa, ok? Se for rejeitado, o rejeitado o decreto, então vai ser cessado imediatamente o estado de defesa. Perfeito? Só isso. Aí já para resolver todas as questões relativas ao tema. Beleza? Um abraço, até a próxima.